nos atualizar da reforma ministerial que chegou na sua semana decisiva. Ontem tratávamos aqui dos espaços para Centrão, para republicanos, com Centrão de olho nos esportes. Se confirmou no dia de hoje, Cíntia? Tudo indica que sim, Ananias. A assessoria da Ana Moser não confirma a demissão dela. Porém, todas as informações são de que nessa conversa que ela teve, uma conversa de quase 1 hora com o presidente Lula, aqui no Palácio do Planalto, ele teria dito a ela que precisa do cargo para o Centrão, precisa do Ministério dos Esportes, agora, como a gente mencionou ontem, turbinado com uma provável Secretaria de Prêmios e Apostas, que vai ter um orçamento de 12 bilhões de reais, não é um ministério qualquer, né? E Lula teria exonerado a Ana Moser no dia em que atletas olímpicos se manifestaram a favor dela, ONGs também que são ligadas a esportes se manifestaram a favor e a repercussão está muito negativa, antes mesmo do anúncio oficial. Tem uma informação de que a Ana volta a conversar amanhã com o presidente Lula, porque surgiu lá atrás, Ananias, uma informação, uma especulação de que a Ana Moser teria um cargo, uma espécie de autoridade olímpica para tratar exatamente da Copa Feminina, que é um trabalho, é uma meta que o presidente Lula deu a ela lá atrás, lembra quando ela também já estava ameaçada de demissão. E aí, essa segunda conversa seria uma resposta da Ana Moser para essa possibilidade. Eu lembro que o presidente chegou a oferecer para a Marina essa questão, esse cargo de autoridade do meio ambiente, autoridade internacional, quando também estava lá um impasse se ela aceitaria ou não o Ministério do Meio Ambiente. O certo é que é uma mulher a menos no Ministério, isso tem repercutido muito mal, e também, Ananias, porque o desenho que parece que está sendo feito para poder atender o Centrão na íntegra, porque só o Ministério dos Esportes, com os 12 bilhões das apostas e prêmios, ainda não é suficiente. Tem outro ministério, o Ministério dos Portos e Aeroportos. Mas o partido de Márcio França não quer que ele saia. Então, o desenho seria o seguinte: o presidente tiraria o Márcio França de lá, mas deslocaria ele para a Ciência e Tecnologia, e onde está quem? A Luciana, que é uma indicação do PCdoB. Luciana sairia e iria para o Ministério das Mulheres, no lugar da Cida Santiago. De qualquer forma, seriam duas mulheres, não adianta, porque fica parecendo aquela coisa de limpar a sujeira, colocar debaixo do tapete, né? Ou então, quando uma lâmpada queima, você tira do outro quarto e coloca naquela lâmpada, mas a contagem não vai eximir o presidente Lula das críticas que estão sendo feitas, e vem da sociedade civil críticas em peso em relação ao presidente. Ananias. Lembrando, não é, Marta, que são 2 meses de negociação com o Centrão. Esta demora que, inclusive, já provocou reações de irritação de líderes dos partidos que apoiam, que votam as pautas do presidente do governo na Câmara dos Deputados. Lula resistiu na investida do Centrão no que diz respeito ao Bolsa Família, ao desenvolvimento social, mantendo o Wellington Dias no cargo e este braço do governo sobre a sua ligação direta através de um membro do PT como Wellington Dias. Agora, ao que tudo indica, os esportes, Ana Moser, mais uma mulher no governo, segue sendo alvo do Centrão e, ao que tudo indica, é o caminho mesmo a acontecer a partir dessa reunião que vai bater o martelo amanhã, selando a entrada do Progressistas no governo, selando a entrada com André Fufuca. Eu queria a sua avaliação na pasta dos esportes. Primeiro eu vou começar puxando o gancho, claro, lamentando o gancho que a Cíntia colocou, lamentando essa diminuição no número de mulheres nos ministérios. Né? A gente já vê que tem pouca representatividade, se eu não me engano, só 10 ministras mulheres, e aí agora mais essa baixa, mais essa redução, com certeza vai haver uma pressão, e a gente, claro, não pode esquecer de todo o debate que envolve também a indicação do Supremo, a indicação se vai ser ou não uma mulher também. Então, havendo essa confirmação de que não será uma mulher, também vai ser uma perda e, claro, a pressão
da sociedade em cima do presidente Lula vai ser bem maior, porque a gente sabe que já falta representatividade e havendo ainda mais essas baixas em nome de mulheres em cargos importantíssimos, é muito triste, é uma perda muito grande. Mas falando da questão política que envolve a troca nos ministérios, Lula ele adiou até quando ele pôde, né? Ele empurrou com a barriga tentando aí esfriar os ânimos, a suposição maior era de que o Progressistas poderia ficar com o desenvolvimento social, não aconteceu, o presidente Lula não deu o ministério de Wellington Dias para o Centrão e o que o governo espera agora é que grande parte do partido comece a votar favorável aos projetos do governo. A gente não sabe se o partido vai em sua totalidade, porque temos ali nomes de representantes do Progressistas que são bem da ala bolsonarista, como o próprio senador Ciro Nogueira. Esse ponto eu queria aproveitar a apuração da Cinti em Brasília, porque ontem, quando nós trouxemos aqui, Cinti, essa informação, o deputado Júlio Arcoverde reagiu de imediato para o Ari e disse, olha, eu duvido que o Progressistas aceite os esportes. Ele estava ali manifestando uma parte do Centrão, uma parte do Progressistas que, mesmo com esses espaços, se recusa a entrar no governo, a se rotular ao governo e a votar as pautas de interesse do governo no Congresso Nacional. Que tamanho é esse Centrão que você vê, mesmo com essas negociações avançando, ainda corre o risco ali de ficar de fora? Ou a reforma vai ser para valer, Cíntia, vai garantir para valer esse apoio do Centrão na Câmara? Olha, Ananias, você bem mencionou o tempo que essa reforma, mini-reforma, levou para ser conduzida. Ainda está levando, né? Porque ainda está em processo. O tempo que levou. E é claro que o presidente Lula sabe o tamanho do Centrão que está vindo. Agora, é fato que é um Centrão de Arthur Lira, que é quem está no poder, quem efetivamente detém o poder hoje, porque tem o controle da Câmara Federal. Isso é fato. Um outro fato que é um assunto que também circula aqui em Brasília, que é o seguinte, já está incomodando o Progressistas, ou estaria incomodando o Progressistas, o fato do senador Ciro Nogueira não aceitar, ou pelo menos instigar essa questão de não aceitar. O senador continua fazendo oposição, ele até tuitou hoje, aliás, ontem, melhor dizendo, ele tuitou ontem, um tweet assim, bem aleatório, falando sobre Rolls Royce, que é aquele carro que é o carro da presidência, que é geralmente usado no 7 de setembro. E, assim, ele não dá nenhuma prova de que está acenando com essa possibilidade de entrar. Exatamente por quê? Porque ele continua querendo ou o Ministério do Desenvolvimento Social ou a Caixa Econômica Federal. E o que está incomodando integrantes do Centrão? Incomodando porque essas exigências do Ciro Nogueira não seriam, digamos assim, para o partido, seriam no interesse pessoal dele em relação ao estado do Piauí, porque essas duas pastas têm capilaridade junto ao estado. Então, né, com qualquer uma dessas duas pastas, ele poderia, enfim, aí alavancar candidaturas em 2024 e até, quem sabe, uma própria candidatura, né, para ser mais ousado, na sucessão de Rafael Fonteles. Então, seria exatamente esse o questionamento que quem está entrando no governo agora faz ao senador Ciro Nogueira. Será que os interesses pessoais, eleitorais dele devem se sobrepor aos interesses da oposição, do Centrão? Porque uma outra coisa já foi negociada. Com a Caixa Econômica Federal, não viria só a presidência, viriam também todas as diretorias. Então, é muito poder, é um orçamento gigante do maior banco social que o país tem e agora há pouco o Luiz até falou, é quase uma presidência da República, uma Caixa Econômica Federal para um estado pobre como o estado do Piauí. É muita coisa, lembrando que o nome cotado é de Margarete Coelho, o nome ligadíssimo, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados. Franci, a Cíntia traz, e aí eu quero a sua avaliação, porque quem está à frente, quem está tocando este embarque do Progressistas no governo é o presidente da Câmara, Arthur Lira, e isso fica muito claro a partir do momento em que ele conversa
ele dialoga, ele sinaliza positivamente para os entendimentos com o governo e, do outro lado, o senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas, segue na linha de críticas ao governo. E aí a Cíntia resgata o tweet recente de críticas ao governo, usando aí o 7 de setembro, o carro Rolls Royce do governo da presidência da República. Você vê aí na tela. Franci, fica muito claro que o Progressistas está indo com Arthur Lira à frente. Ananias, hoje eu diria que boa parte do progressista já acompanha o governo Lula em algumas votações. O Lula, com o anúncio, com esse indicativo da demissão da Ana Moser, claro que é lastimável por conta da representatividade. A Ana Moser também é uma pessoa, uma figura pública que entende muito do esporte, até mesmo por ter sido atleta, por ter um bom relacionamento com todos esses organismos esportivos, também com os atletas, mas é o pragmatismo político e o Centrão hoje é quem manda na pauta, quem manda no que é votado ou não. E o governo Lula tem pautas nevrálgicas para serem analisadas, votadas tanto na Câmara quanto no Senado. E, especialmente na Câmara, encontra essa dificuldade. Em relação ao Progressistas, esse grupo aliado ao Ciro Nogueira, esse grupo que quer se manter na oposição à gestão Lula, está ficando cada vez mais isolado, porque com o andamento do governo, inclusive com a economia apresentando melhoras e a avaliação do Lula, consequentemente, também é alavancada com essa melhora econômica, o Centrão não sabe ser oposição. Então, a tendência é que boa parte realmente migre para o governo. E é isso que vem acontecendo. Hoje, inclusive, eu conversei com o presidente regional do PP, o Joel Rodrigues, e ele mesmo já admite que há essa ala do Progressistas que está atuando pela governabilidade do presidente Lula. Ou seja, a questão de tempo pode ter sido mais cedo do que muitos imaginavam, mas eu vejo cada vez mais que Ciro Nogueira e esse grupo do Centrão que está na oposição vai ficar isolado, porque a política ela é pragmática e o Lula está atuando por sua governabilidade e, infelizmente, esses espaços terão que ser abertos à revelia da sociedade civil que hoje critica a troca de Ana Moser. Arremata, Lécio. Ananias, pontuar duas colocações. A primeira da Cíntia, de que fala sobre a representatividade de Ana Moser. Vale lembrar que já caiu uma ministra, né? Daniela do Vaguinho, Daniela Carneiro, já foi a primeira mulher a cair como ministra do governo Lula, lógico, por um motivo um pouco diferente, porque a União Brasil já havia declarado, de certa forma, apoio ao governo Lula, já votava com o governo, pelo menos em parte, e aí realmente tiraram Daniela para poder continuar votando com o governo, por indicações não só dela também, como do seu marido, prefeito de Belford Roxo. Então já seria a segunda ministra a sair do governo, a segunda pasta a sair, né, uma ministra mulher. E aí, como a Cíntia disse, pode cair ainda outra mulher. E aí eu chamo a atenção para outro ponto também, que é a questão do Fufuca, que é quem deve assumir essa pasta. Qual é a relação dele com os esportes? É por isso que, como a Cíntia disse também, muitas páginas, muitas organizações já se manifestam contrárias a essa decisão do presidente Lula, por justamente não verem a identidade de esportista, de atleta de Fufuca para comandar uma pasta que é tão importante e também que agora vai, como a Cíntia disse, ter um orçamento muito robusto. Então, qual é a relação de Fufuca para essa pasta que é tão importante, inclusive para o desenvolvimento também do país? É uma parte técnica, né? Ana Moser, ela era uma pessoa técnica nessa pasta, e que agora vai ser entregue para um partido que não tem essa familiaridade. Você citou aí relação com o esporte, eu lembrei que o senador Ciro, Cíntia, disse que o projeto dele é encerrar a carreira presidente do River. Poxa, ele gosta tanto de esporte, nem assim aprova o Progressistas no comando da pasta. Pois e além disso é dele o projeto dos bingos, da liberação dos cassinos, lembra? Sim. Ele sempre foi um defensor. Ele sempre teve próximo aí essa questão de bingos, apostas. Agora, eu queria destacar também, Ananias, uma curiosidade. Sabe qual foi o último compromisso da Ana Moser antes de vir conversar com o presidente Lula? Qual? É uma coincidência. Ela foi conversar com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social. Se na conversa houve algum pedido de conselho sobre como
burlar o Centrão e continuar na pasta, ela não deve ter ouvido o conselho, ou então ele não deu, porque não deu certo, né? Mas eu achei curioso, ela foi lá, é até um assunto bem interessante. É o seguinte, as áreas prioritárias para projetos de esporte serão aqueles onde há pessoas do cadastro único, então, ou seja, os mais pobres passarão a receber mais projetos prioritários de esporte, uma parceria que ela fez com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E eu perdi a aposta, porque você lembra que Sim. aqui, numa das minhas primeiras participações no Ciência Política, eu falei, poxa, não é possível que o presidente Lula vá demitir depois de ter colocado uma foto dela no Twitter. Agora a gente já sabe que parabenizar no Twitter não quer dizer absolutamente nada, né? Tá aí.